fecha a sala de aula, o professor, que no final das contas, vai estar ali dialogando com o aluno. O magistério ele é importante para que a educação infantil venha a ter qualidade de ensino. A gente tem realmente uma lei no Brasil, que é a lei do piso nacional, e o Plano Nacional de Educação estabelece, né, que os municípios devem criar o plano de carreira, né, do professor, do magistério. E, na minha opinião, isso é muito importante, né, você ter a valorização do professor, a valorização tanto do ponto de vista pecuniário, né, do ponto de vista de salário, como também do ponto de vista de progressão na carreira, de valorização da profissão em si. O professor hoje ele precisa ser muito mais valorizado e atrair muitos talentos. E o plano de carreira ele é fundamental nisso para justamente você conseguir atrair esses melhores profissionais. O novo Fundeb ele é de fato mais justo, então você vai poder de fato implementar um plano de carreira em todos os municípios do Brasil. Mas não só isso. Eu acho que para que você tenha uma elevação da qualidade, não basta você ter a valorização pecuniária, isso também tem que vir atrelado à melhoria da qualidade do ensino. Quem está na capital tem um acesso de educação, entre aspas, de qualidade. Agora, quem está lá na ponta, que precisa do transporte escolar, que precisa do transporte rural, ele não tem essa educação de qualidade. Por quê? O professor lá da ponta, né, do município lá de ponta, é difícil de chegar a encontro ao aluno. E é importante isso na educação continuada, na formação continuada. Porque quando você tem a formação continuada, você garante também que o professor venha ter cada dia mais em busca de ensino para passar mais aprendizado para os seus alunos. E a gente vê que hoje o debate da educação ele é amplo, ele vai além do que a gente imagina. O debate da educação é um debate humano, né? De pessoas, de estar junto. Que o aprendizado hoje é importante para que o nosso país ele venha a avançar. Existe um questionamento sobre se o magistério é uma profissão, ou é um sacerdócio, né? Eu acho que na verdade é um pouco das duas coisas. Eu acho que ninguém quer trabalhar em algo que não gosta, né? Então, qualquer profissional, na verdade, ele deveria tentar buscar, todo mundo deveria ter a oportunidade de buscar fazer aquilo que gosta, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá propósito. Mas também tem que ter a valorização, tem que ter a profissionalização. O professor tem que estar o tempo inteiro se atualizando, se formando e sendo justamente valorizado. Porque além de valorizar os professores, seu plano de carreira, no seu salário, a gente precisa também melhorar, né, as estruturas escolares. Porque a gente recebe o aluno na sala de aula, né? A gente está falando hoje aqui muito sobre valorização do professor, mas também tem que falar também da valorização do aluno. Porque o aluno chega na sala de aula, às vezes ele não tem uma cadeira confortável, muitas das vezes, né? Não tem uma cadeira confortável para sentar, ele não tem um equipamento, né, do professor para passar o conteúdo para o aluno, então fica só naquele arroz e feijão, né? Precisa ter um tempero para que a educação ela venha melhorar. Eu gosto muito de falar sobre a educação da zona rural, porque é o que passa por muito isso, entendeu? Precisa de valorização dentro da estrutura escolar, né? Estrutura entre as quatro paredes para que a educação, para que o professor venha ter mais recursos para passar a matéria para os alunos. É necessário para que a gente venha ter um avanço, inclusive econômico no nosso país, desde a didática até no passar do conhecimento para o aluno. Então existe uma série de fatores que influenciam no processo educacional, que passa por uma infraestrutura decente, que passa por uma alimentação decente, que passa por uma integração da educação com a saúde e com a assistência social. É importante a gente sempre lembrar que o aluno que não frequenta a escola, muitas vezes ele não frequenta a escola não por uma questão da educação, do processo ensino-aprendizagem. Às vezes ele não frequenta a escola por uma questão social. Então tem que se descobrir, tem que se buscar. Então existe a necessidade de ter essa integração entre as áreas sociais, das prefeituras, dos governos estaduais e, por que não, também dentro do governo federal. Até porque as escolas preparam cidadãos para o futuro, exatamente. Né? A tecnologia está muito em pauta, né? A gente tem tecnologia sendo utilizada em vários processos, em diversos negócios, segmentos, né, da economia. E você, para aprender tecnologia, um conceito básico que você precisa aprender é matemática. E hoje, somente 7% dos alunos saem do terceiro ano do ensino médio na rede pública. 7% saem com aprendizagem adequada em matemática no Brasil. Terceiro ano do ensino médio. O problema está no terceiro ano do ensino médio? Não. Não. Educação de base. O problema está no ensino fundamental 2? Pode ser, mas acredito que não.
Fundamental 1, não. O problema está justamente no processo inicial. A criança ela precisa aprender sobre a linguagem matemática desde o início, para justamente se desenvolver ao longo do tempo e quando chegar lá no terceiro ano do ensino médio, no final da educação básica, do seu ciclo básico, ela poder justamente estar com a aprendizagem adequada. E é importante a gente também tocar sobre a questão da formação dos professores nas universidades. Né? A gente tem hoje a formação dos professores nas universidades, os cursos de licenciatura e de pedagogia. A gente tem um problema, né? Nos cursos de pedagogia, os professores, né, os estudantes que estão ali, eles aprendem muito sobre história da educação, sobre uma série de coisas que são importantes, mas acaba falhando um pouco justamente no processo de prática de sala de aula. E muitos dos professores pedagogos são aqueles que vão justamente para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, que estão ali no processo de alfabetização dos alunos, muitos deles, eles não têm o conhecimento adequado em matemática, porque acabam não tendo essa formação, por exemplo, em matemática, dentro da universidade. Então você tem, na verdade, uma cadeia, né? Quando, na verdade, você tem que entender qual é o problema, entender quais são as dificuldades dos alunos, entender as dificuldades dos professores, para que essa formação ela seja feita de forma cirúrgica, em cima daquilo que o professor está com dificuldade ou que tem alguma mudança, né, no processo de ensino-aprendizagem. Você falou um ponto importante que a gente fala professor no contexto social, né? Porque o professor, a profissão dele, às vezes eu falo, né? Professor não é apenas professor, ele é pai, ele é mãe, ele é conselheiro, ele é amigo, ele é uma série de fatores na vida do aluno. O professor ele pode dar um conselho para o aluno que vai mudar de vida, né? Eu já trabalhei dentro de uma escola e vi toda a realidade, principalmente quando você está numa escola de zona de periferia, né? Que boa parte dos alunos, né, estão lá para estudar. Porém, por trás daquele aluno, existe um fator que tenta tirar ele do ambiente escolar. O aluno chega lá, às vezes, apressado para estudar porque está saindo do trabalho ou está indo para o trabalho. O aluno, às vezes, está na escola para se alimentar porque não tem alimentação em casa, né? O aluno está na escola porque existe uma crise familiar que atrapalha também o processo de aprendizado daquele aluno. Então, o professor ele se torna um pilar na vida daquele aluno para que venha manter ele dentro da escola. Trabalho, né, na Secretaria de Educação de Salvador e a gente implementou um projeto lá chamado Agente da Educação. Esse projeto ele consiste no seguinte, a gente são estagiários de pedagogia que eles são selecionados dentro das comunidades onde ficam as escolas e eles ficam, digamos, estagiando dentro daquela escola que está inserida na sua comunidade. E fica observando quem são os alunos que estão justamente faltando, que estão infrequentes. E eles visitam as casas dessas famílias justamente para compreender e entender o porquê. Situação, né? Exatamente, entender por que o estudante não está indo para a escola. E as situações são as mais diversas. E o combate à evasão escolar parte da integração das áreas sociais dentro de uma prefeitura ou dentro de um governo de estado. Eu vejo que hoje um dos debates que tem que ser reavaliado é a questão da parceria da escola pública e privada, né? E quando a gente pega o setor público e junto com o privado, de certa forma, o governo, né, deixa de preocupação, de prioridade com a educação, porque ele acarreta muito a questão privada. Então, até onde, dentro da gestão pública, é interessante essa parceria? Eu acredito que a educação ela tem que ser pública e de qualidade. A educação tem que ser ofertada ao público, às pessoas, exatamente. A operacionalização disso não necessariamente tem que ser feita pelo Estado. Pode ser feita por uma instituição privada. Isso não tem problema nenhum. Contanto que o Estado ele tem que justamente regular e estabelecer as diretrizes, metas que devem ser alcançadas. Isso já ocorre, na verdade. Você tem muitas escolas filantrópicas, por exemplo, na educação infantil, que elas ofertam já, elas são instituições privadas e recebem dinheiro do recurso do Estado justamente para ofertar a educação infantil. Como você tem hoje, por exemplo, na saúde, o SUS. Sim. O SUS é um serviço público, integrado, e quem faz boa parte do atendimento é a rede privada de saúde. Acho que a fonte aí, o problema está na forma de operar, né? Como isso vai acontecer.
E a gente vendo tudo isso, mudando até um pouco de assunto, quem sabe o que acontece na sala de aula é o professor. E a gente tem o órgão administrativo da sala de aula, das escolas, que é a Secretaria de Educação, né? E um dos grandes debates que eu vejo é de que forma esses cargos públicos na secretaria tinham que ser ocupados. Apenas para o professor, o gestor da Secretaria de Educação, ele obrigatoriamente tinha que ser um professor, e isso a gente fala também de gestão participativa, né? No qual a direção da escola também deve ou não ser ocupado por professores. Eu acho que a gestão educacional, né, o cargo, por exemplo, de secretário, ele demanda, né, uma série de habilidades, né, que o gestor tem que ter para poder justamente colocar em prática, fazer com que a rede, né, educacional ela ande, ela caminhe. Você tem que ter uma escuta muito ativa, você tem que ouvir muito os professores, os coordenadores, os gestores escolares e discutir com eles a busca de soluções. Mas outras habilidades são necessárias para esse profissional que vai fazer a gestão da educação. Ele precisa ter espírito de equipe, ele tem que conseguir conversar com o prefeito, com o governador, ele precisa conversar, né? Fazer articulação com as demais secretarias e, naturalmente, isso tem que ser feito com a participação de todos e de todas. Fred, educação, ela é isso. Ela é diálogo, ela é democracia, ela é transformação de vida, e educação precisa de valorização. O Brasil precisa ter profissionais valorizados dentro da educação, né? E o que a gente conversou aqui hoje é o que define o nosso futuro, que a esperança do Brasil, ela está dentro da educação. Sem o pilar da educação, o Brasil ele não avança.